Olá, o meu nome é Catarina Lemos e hoje vou falar sobre o Algor Mortis no contexto da Unidade Curricular de Medicina Legal e Toxicologia. O Algor Mortis é o arrefecimento do corpo pós-mortem até atingir a temperatura ambiente. Ocorre devido à perda de regulação homeostática pelo hipotálamo em conjunto com a perda de calor corporal para o meio ambiente por mecanismos de transferência de calor, como a condução, a convecção e a radiação. Cada um destes mecanismos pode ajudar o corpo a ganhar ou a perder calor. Estes três mecanismos desempenham um grande papel neste processo e são a razão de porque é tão difícil aplicar uma simples fórmula para estimar o intervalo pós-mortem. O Algor Mortis, juntamente com outros fatores pós-mortem, é útil para estimar o PMI. Numa representação gráfica, inicialmente, a taxa de arrefecimento demora a ser desencadeada, chama-se isto a temperatura platô. Depois torna-se linear e volta a abrandar à medida que se aproxima da temperatura ambiente, resultando numa curva sigmoide. Verifica-se uma diminuição de cerca de 1 a 1,5 °C por cada hora, sendo que a temperatura corporal normalmente é de cerca de 37 graus, o que significa que o corpo atingirá a temperatura ambiente em 12 a 18 horas, depois de ocorrer a morte. A temperatura retal é a mais usada como standard para determinar a temperatura do corpo, mas também pode ser utilizada a temperatura do fígado. Estão a ser desenvolvidas fórmulas para determinar o intervalo pós-mortem com mais precisão para ajudar nas investigações médico-legais. O desenvolvimento de fórmulas mais rápidas, baseadas em múltiplos fatores como o nível de composição, a umidade, a temperatura e o índice de massa corporal, teriam um impacto significativo nas investigações. Algumas das fórmulas utilizadas tornam-se menos precisas em temperaturas mais altas porque acabam por superestimar significativamente, enquanto temperaturas mais frias acabam por subestimar significativamente o intervalo pós-morte. A equação de Gleister e o nomograma de Ensch são frequentemente usados para calcular o PMI, mas o problema é que são inconsistentes e não concordantes entre si. A equação de Gleister é apenas baseada no Algor Mortis. Ela calcula as horas que passam após a morte, assumindo que a temperatura corporal medida no falecido é uma função linear. Podemos ver aqui no final do slide representada a equação de Gleister. O nomograma de Ensch ainda é o método mais preciso de medir a hora da morte por meio da medição de temperatura. Sim, é um método usado para determinar o PMI através da temperatura, mas ao contrário da equação de Gleister, ela também leva em consideração outros fatores importantes, como é o caso da temperatura ambiente, o peso corporal, roupas, se o corpo estava no ar ou na água quando foi encontrado, entre outros. Existem dois nomogramas, um para temperaturas ambiente até 23 graus centígrados e outro para temperaturas ambiente acima de 23 graus centígrados. Isto deve-se ao facto de a temperatura platô pós-mortem ser mais curta para temperaturas acima de 23 graus centígrados e mais longa para temperaturas iguais ou inferiores a 23 graus centígrados. A problemática no uso destas fórmulas e nomogramas é o facto de existirem muitos fatores externos que afetam o Algor Mortis, o que pode tornar estes meios imprecisos na determinação do PMI. A temperatura ambiente é um fator fulcral que afeta o ritmo de arrefecimento do corpo pós-morte. Outras variáveis afetam este arrefecimento, como é o caso do IMC, potenciais objetos que possam estar a tocar no corpo, o clima, a roupa e a exposição à água, o que pode afetar a investigação e por isso a estimativa do PMI não pode ser feita tendo como critério único o Algor Mortis. Este serve apenas como um dos fatores que auxiliam nessa determinação. Isto é um facto muito importante a ter em conta. Relativamente aos fatores externos e à forma como estes influenciam o Algor Mortis, sabemos que, no caso da temperatura ambiente, o corpo tem tendência a adquirir a temperatura do meio que o rodeia para atingir o equilíbrio termodinâmico. Como tal, no meio com temperaturas mais baixas que as corporais, o corpo vai arrefecer mais rapidamente e, portanto, vai haver uma aceleração do Algor Mortis. Em casos de elevada temperatura, o Algor Mortis vai ser retardado. Relativamente ao IMC, corpos com elevado IMC retêm mais calor e, por isso, arrefecem mais lentamente, ou seja, o Algor Mortis é retardado. Face aos baixos IMC, este é acelerado. No caso da roupa, a roupa atua como um isolante, retendo o calor, e por isso retarda o arrefecimento normal do corpo, ou seja, o Algor Mortis vai ser retardado. Quando o corpo é encontrado sem roupa, o Algor Mortis vai ser acelerado. Relativamente à exposição à água, o corpo tem tendência a adquirir a temperatura do meio que o rodeia, como acontece com a temperatura ambiente, e como tal, sem contacto com água, da chuva, do mar, entre outras, ele vai arrefecer mais rapidamente, ou seja, o Algor Mortis vai ser acelerado. Quando não há exposição à água, ele vai ser retardado.
Então, a estimativa do intervalo pós-mortem é feita usando a tríade clássica que engloba o rigor mortis, o livor mortis e o algor mortis. Estas alterações são importantes na investigação de mortes em contexto médico-legal e forense para estabelecer uma linha cronológica dos eventos e assim desenvolver teorias prováveis das circunstâncias da morte do indivíduo. Isto acaba por ser então como um calcanhar daqueles na determinação do PMI na investigação. O momento da morte é um bom exemplo de quão bem um processo é entendido e ainda assim quão mal pode ser aplicado a casos específicos. Assim, é importante que sejam feitos ajustes ou que sejam desenvolvidas novas fórmulas que tornem estes métodos mais precisos através do uso do algor mortis. Dou assim por terminada a minha apresentação sobre este tema. Obrigado pela atenção.